Bom, as pessoas estão começando a entrar, né, então, olá pessoal, bom dia, Renato aqui falando, bem-vindos, bem-vindas, mais um encontro nosso aqui, né, hoje, feira de carreira. Vou passar alguns recados aqui, muito breves, né, e já já eu repito isso, né, porque as pessoas estão chegando aí, estão entrando aí na sala com a gente. Peço sempre a gentileza de vocês deixarem os microfones desligados para a gente ter menos ruído, né, aqui. Mas vamos lá. Pessoal, bem-vindos, bem-vindas aí mais uma vez. O meu nome é Renato, eu sou pessoa com deficiência visual, né? Sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram, né? Sou careca, tenho cabelo raspado, né? Hoje estou usando um fone de ouvido aqui, né, um fone concha, né, desses grandes, um fone nas duas orelhas, né. Estou usando uma camisa polo e tem uma parede aqui ao fundo, uma parede lisa, tá. Hoje a gente está aqui também com o Niro, que é o nosso intérprete de Libras, então quem precisar pode buscar aí, né, por intérprete de Libras, pode fixá-lo na tela. A gente está aqui também com o Fabrício, dando o apoio para a gente com as legendas, né? O João também está dando um apoio aqui na nossa parte técnica, né? E esse evento, ele é um evento promovido aqui também pelo Oportunidades Especiais, né? Sempre com uma empresa muito bacana participando com a gente. Vocês, né, vão aqui ter, né, vão ver, vão ouvir um material, um conteúdo bem bacana, compartilhado aí pela empresa que está aqui com a gente hoje. Vocês podem mandar as suas perguntas pelo chat, tá bom? Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos, porque todas as perguntas que vocês mandarem aqui, as meninas vão ali selecionando. Primeiro a gente vai ter aí que elas vão compartilhar um conteúdo com a gente, mas na segunda metade do nosso tempo, elas vão começar a responder aí algumas questões. Quem por acaso não tiver a questão aqui respondida, tiver alguma dúvida, se não der tempo, fiquem muito tranquilos, porque a empresa vai receber depois um e-mail de todo mundo e vai mandar para vocês um e-mail de agradecimento. Nesse e-mail vocês podem responder com alguma questão, caso não tenha ficado alguma dúvida. Então, o nosso tempo aqui hoje é só um primeiro degrau, né, para a gente conhecer um pouco mais do trabalho da empresa, tá, da CBA. Então, olha, eu gostaria de chamar, né, a Lilian aqui com a gente. Lilian, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo espaço. A gente sabe que hoje em dia a gente sai de uma reunião, entra em outra, sai de uma, entra em outra. Então, essa hora geralmente é uma hora que é bastante concorrida, geralmente, né? Então, eu queria saber se Bastante. você está vendo bem, está ouvindo bem. Bom Tô dia. sim. Bom dia. Obrigada, Renato, Niro, João. Vocês estão ouvindo bem, gente? Sim, maravilhoso o seu áudio, super tranquilo, tá? Então vamos lá. Vou fazer minha audiodescrição primeiro. Maravilha. Eu sou Lilian, eu sou uma mulher branca, dos cabelos curtos, loiros, eu uso óculos, eu tô com um fundo, tô com uma camisa azul marinho da CBA, não dá para ver o logo, mas é uma camisa da CBA. O meu fundo tem o logo da CBA mais diversa, um fundo azul e branco, e tem ali a nossa identidade da nossa página de carreira mais diversa. Então, tem as nossas pessoas diversas ali na nossa página. Muito, Diga lá, Renato, desculpa. imagina, o que é isso? E é só complementar aí, dizendo que muito bacana, né, todo o trabalho que vocês vêm fazendo, e aí eu tenho certeza que essa nossa hora aqui, ela vai voar, né, passa sempre muito rápido. Então você fica muito à vontade, viu? Sei que você tem mais duas colegas que estão aqui com a gente Tenho. hoje, e aí eu gostaria, assim, para a gente esquentar, né, se você estiver de acordo,
Queria que você falasse um pouquinho aí da sua caminhada, né, dentro da empresa, o que que significa CBA, caso alguém aqui não saiba, né, e contar um Claro, pouquinho da sua trajetória profissional e fica super à vontade para conduzir da maneira que você entender melhor, viu, Lilian? muito bom. Bom, até antes de passar para as meninas, a Karine e a Cíntia, eu sou uma mulher com deficiência física adquirida, desde 2015, e não parei a minha jornada profissional. Então, comecei na CBA há um ano e 9 meses. Eu atuo no time de atração e seleção, junto com a Karine e com a Cíntia, e nós conduzimos todas as posições da CBA. Não de todas as unidades, a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que é uma empresa investida do Grupo Votorantim, né, acho que todo mundo conhece mais como Grupo Votorantim. Então, tem outras empresas que fazem parte do grupo, vocês devem ter visto a Feira da Votorantim Cimentos, por exemplo, que trabalha também com oportunidades especiais. Temos Auren, temos Banco Votorantim, tem outras empresas que fazem parte do grupo. A CBA, ela trabalha desde a extração do minério, que é a bauxita, para fazer o alumínio. Então, desde o comecinho, desde a mineração, passa por todo o processo. Curiosamente, para transformar no alumínio, existe um processo químico antes. Então, tem um processo químico que acontece numa fábrica que a gente chama de alumina, e aí depois o alumínio vai sendo transformado até o que a gente conhece aí. Vamos falar do final, né? A CBA atende grandes clientes automobilísticos, grandes clientes. Renato, tem pessoas dizendo que não estão escutando. Não sei se pelo chat alguém consegue apoiar, orientar. Então, na verdade, assim, só bem brevemente, né, para a gente não parar aqui o nosso evento, o nosso áudio, o nosso vídeo, assim, está tudo correto, tudo certo. Provavelmente, talvez seja porque a pessoa esteja com o volume do seu aparelho baixo ou porque não habilitou. Algumas pessoas muitas vezes estão usando a plataforma do Zoom pela primeira vez, né? Então, essa questão não tem a ver com a gente Tá aqui. A nossa bom, transmissão está perfeita, tá bom? Então, caso legal. alguém continue tendo dificuldade, peço que saia e entre de novo, mas fica tranquila, Lilian, que para a gente aqui está tudo certo. Tá bom, legal, obrigada. Bom, eu vi aqui que colocaram a Nexa, sim, a Nexa também é uma investida da CBA, que trabalha com zinco, então é um outro metal aí, é um outro braço metalúrgico da CBA, um outro segmento de metal da Votorantim, do grupo Votorantim. E falar da minha jornada de trabalho é falar da conexão com diversidade, né? Então, dentro da CBA, eu tive e tenho a oportunidade de trabalhar junto com as meninas também. Nós fazemos parte dos grupos de afinidade, cada uma de nós aqui é integrante de grupos de afinidade. A CBA vem trabalhando a diversidade, equidade e inclusão de uma maneira intensificada, de uma maneira bastante atenciosa desde 2019. A gente conta com o apoio de algumas consultorias, contamos com o apoio de algumas consultorias, para nos apoiar no processo de governança de todo esse processo, para nos ajudar a desenhar a melhor jornada, seja da nossa pessoa candidata, ou seja, dos nossos empregados e empregadas, depois que passam a fazer parte do nosso quadro. Então, a gente vem trabalhando isso fortemente. Dentro da CBA, a gente trabalha com 4 grupos de afinidade, então a gente hoje, né, vamos falar que diversidade é um tema muito vivo, muito orgânico, então ele muda à medida em que a empresa vai amadurecendo a temática também. Hoje nós temos 4 grupos de afinidade, o grupo de equidade de gênero, o grupo de pessoas com deficiência, grupo de equidade racial e LGBTQIAP+. Não significa que esses grupos não conversem entre si. Então, por exemplo, no grupo de pessoas com deficiência, nós temos, vou trazer o meu exemplo novamente, uma mulher com deficiência.
Temos a Amanda, vou citar aqui a Amanda, que ela é líder do grupo de afinidade, ela é uma mulher negra com deficiência. Então, a gente fala aí da chamada interseccionalidade. Esse é muito o objetivo da gente trabalhar as temáticas nos nossos grupos. Então, temos as temáticas sendo discutidas em separado, mas claro que a gente procura trabalhar elas em conjunto, porque o indivíduo não é uma única característica, né? A nossa deficiência, a minha deficiência não me define. Então, eu sou muito mais do que a minha deficiência. A CBA é uma empresa extremamente preocupada com a jornada das pessoas que trabalham conosco. Então, ano passado a gente fez um trabalho super bacana para olhar a jornada dos nossos empregados e empregadas. Então, isso reflete, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala do nosso programa de diversidade. A gente passou a falar de diversidade na nossa integração, e aí a Karine, que vai se apresentar, é a pessoa que é a pessoa mais engajada para falar de diversidade na nossa integração. A gente passou a falar de diversidade no nosso programa de estágio, então, diversidade passou a permear todos os nossos processos, e vou dizer para vocês, quando a gente fala de processo seletivo, em todos os nossos processos. Claro que a gente optou por trabalhar agora, a gente criou um banco afirmativo para pessoas com deficiência, mas todas as nossas vagas, a gente não tem restrição, não tem o viés aí de não olhar, né? A gente olha o indivíduo, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. Então, todas as nossas vagas são inclusivas, tá bom? Isso é bacana trazer para vocês. Então, em todos os nossos processos, a gente procura pessoas com deficiência que estejam aderentes ao perfil das nossas posições. Então, eu tenho certeza aqui que eu já falei com alguns de vocês, seja pelo LinkedIn, seja pelos nossos grupos de WhatsApp que a gente participa. Então, acho que é bacana aí que a gente vem se fazendo presente nas nossas redes aí, seja nas redes da própria CBA ou nas nossas como profissional de RH trabalhando aí em prol da diversidade na CBA. Acho que do meu lado é isso, Renato. Você sabe que eu sou uma pessoa com deficiência visual adquirida, né? Eu perdi a visão na adolescência, então tem quase 30 anos que eu não enxergo. E fazendo uma brincadeira séria aqui com você, né? Como eu uso bengala longa para me locomover na rua, né? 99% das bengalas para pessoa com deficiência visual são feitas de alumínio. Então, 30 anos que todos os dias eu estou com alumínio na minha mão, né? Estou fazendo uma brincadeira aí com vocês. É verdade. Mas, assim, né, é muito legal, porque a gente vai percebendo aqui, a gente hoje, né, falando de um processo de inclusão, falando de uma empresa séria, que se compromete cada vez mais, né, com uma inclusão de verdade das pessoas com deficiência, e não só pessoas com deficiência, com os outros pilares de inclusão também, né, mas a gente vai percebendo que, como você muito bem colocou, as vagas, elas são vagas trabalhadas, né, olhando principalmente para o perfil profissional daquela pessoa, Isso mesmo. independentemente se é um início de carreira, se é jovem aprendiz, se é estágio, se é uma pessoa que já tem uma experiência profissional maior, né, mais tempo. Então, isso significa que as vagas são vagas olhadas, pensadas também para as pessoas com deficiência, sempre no sentido de não negligenciar a deficiência, para que as pessoas tenham aí postos adequados de trabalho, né, quando necessários, mas olhando principalmente para aquilo que interessa, né, Lilian, que é o trabalho que precisa ser feito e as oportunidades que cada vez mais vão sendo criadas, né, e oferecidas também para profissionais com deficiência. E o Sem mercado para dúvida. pessoa com deficiência também cada vez mais competitivo, né, Lilian? As pessoas vêm se formando, vêm se preparando mais, né, Renato? Acho que isso e eu fico feliz de ver as pessoas se preparando cada vez mais para o mercado de trabalho. Que bom
que o interesse surgiu, e que bom também que as condições, que as empresas foram oferecendo condições para as pessoas se prepararem, porque a gente sabe que o ponto de partida da minha carreira é diferente do ponto de partida de cada um que está aqui. Então, isso é importante a gente respeitar também, né? A gente não começa todo mundo do mesmo lugar. Então, é por isso que todas as nossas vagas a gente olha para o profissional. E Claro. se a gente puder trazer pessoas com deficiência e olhar para perfis com o que eu falei, né, com diferentes marcadores, olhando para a interseccionalidade, poxa, que bacana, eu estou trazendo a diversidade, eu estou valorizando a diversidade, e diversidade, ela não é só física, a gente fala de cultural, a gente fala, e o cultural, ele traz, a de formação também, ele traz diferentes ideias, diferentes conceitos, e isso forma um time muito mais robusto, sem dúvida nenhuma, para resolver qualquer problema dentro da empresa. Então, falar de diversidade não é só falar da deficiência, né, ou de ser mulher, ou de ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+. É falar de conhecer mais, de aprender mais com o outro. Lógico, né, existe o perfil profissional, né, porém, a gente sabe que a gente pode trabalhar vagas direcionadas para as pessoas com deficiência, vagas afirmativas também para as pessoas com deficiência, em alguns casos até vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, exclusivas quando eu digo não que sejam só para pessoas com deficiência, não, mas muitas vezes a gente tem 10 vagas em um determinado setor, e ali a pessoa, a empresa, quer que daquelas 10 vagas naquele setor, 5, 2 ou 3 sejam também preenchidas por pessoas com deficiência, né? Agora, o que não existe, em hipótese alguma, e aí eu vejo isso também muito bem colocado aí na sua fala, o que não existe é vaga de deficiente. Todo mundo precisa, assim, trabalhar, todo mundo precisa se preparar cada vez mais, né? Porque esse mercado também é competitivo entre as próprias pessoas com deficiência, né, Lívia? Sem dúvida nenhuma. E a gente tem mais 2 colegas, né, hoje Isso que eu também ia com você, falar, queria abrir espaço para Karine, as meninas se Cíntia, apresentarem fiquem também. super à vontade aí, o espaço é de vocês. Posso falar aqui, Si? Pode sim. Pode, bem-vinda. Bem-vinda. Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada, agradeço demais aí a oportunidade. Bom dia a todos e todas, eu me chamo Karine, como a Lilian comentou, eu faço parte aí do time de atração e seleção, junto com a Lilian e com a Cíntia. Vou começar também com a minha audiodescrição aqui, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, longos. Eu estou usando um vestido que ele é meio roxo, meio lilás, a cor dele. E eu estou no mesmo fundo de tela da Lilian, tá? Então a gente fez um fundo aí especial aí para essa feira de carreiras que a gente tem hoje com a nossa hashtag da CBA mais diversa nas cores azul e branco, que são as cores da CBA. Eu sou uma apaixonada por diversidade, eu estudo muito sobre o tema, faço parte hoje do grupo de afinidades. Na verdade, eu comecei no grupo de afinidades aqui na CBA, no LGBTQIA+, que é o grupo que eu faço parte hoje em dia ainda, e como isso está muito diversidade, está muito ligado aos meus valores, principalmente pessoais, a diversidade está muito ligada, faz muito sentido para mim. Participar do grupo de afinidade LGBTQIA+, mudou muito até mesmo o escopo hoje que eu tenho dentro da CBA, então hoje eu não fico limitada ao meu grupo de afinidades, eu acho que abriu várias portas, como a Lilian falou, a gente trouxe a integração hoje para falar na integração, então logo quando o colaborador chega aqui com a gente já tem essa oportunidade aí para falar de diversidade, para apresentar como é que está hoje a jornada, como começou a jornada da CBA em diversidade. A gente incluiu diversidade nos nossos programas padrinhos, então quando as pessoas iniciam com a gente, as novas pessoas, elas têm um padrinho ali na área que vão ajudá-las ali no dia a dia de trabalho, então a gente já traz para esses padrinhos a importância da diversidade para que todas as pessoas elas se sintam de fato respeitadas aqui dentro da CBA, que elas tenham a liberdade de ser de fato quem elas são.
A gente fala muito sobre essa equidade, eu acho que um ponto que a Lilian trouxe que é muito importante, né? A gente reconhece os pontos de partida e é diferente, que cada um de nós temos pontos de partida diferente aqui, para que, de fato, a gente consiga aí praticar o que a gente tanto quer, a inclusão. Então, a gente tem falado muito sobre diversidade, tem feito várias ações nesse sentido, e por isso que hoje para a gente é muito satisfatório estar aqui com vocês e, de fato, a gente quer aumentar cada vez mais, não somente nesses 4 temas, como a Lilian falou, né, que a gente trabalha hoje, equidade de gênero, equidade racial, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mas essa diversidade de gerações também, é muito legal que a gente tenha isso, essa diversidade cultural. E a gente quer, realmente, a gente busca pessoas também, o que a gente olha muito em processos seletivos, assim, a gente olha muito essas questões comportamentais também, que para a gente é importante, né, esse engajamento, acho que, até falando um pouquinho mais, essa proatividade, o quanto a pessoa ela realmente quer fazer parte do grupo e linkar ali com a gente, as necessidades que a gente precisa, eu acho que talvez até seria uma dica aí nos nossos processos seletivos. Então, para a gente é muito importante que a gente possa transformar, de fato, eu até, na sexta-feira, a gente estava falando, na sexta não, na quarta, estou meio perdida nos dias, mas a gente veio no feriado, na quarta a gente estava fazendo uma turma de agradecimento às pessoas que se inscreveram no grupo de afinidades, e obviamente o que a gente gostaria no futuro é que a gente nem precisasse mais falar sobre isso, né, mas que a gente tivesse atitudes aí que realmente contribuíssem de fato para o mundo, para para essa diversidade toda que a gente não precisasse mais ficar falando sobre. Mas, enquanto isso não acontece, a gente está aqui, a gente é representante, de fato, aí, de diversidade, é algo que a gente acredita, é algo que a gente quer, e eu posso garantir para vocês que hoje a CBA está totalmente preparada aí para receber essa diversidade, que vocês se sintam, de fato, respeitados e possam se sentir, de fato, valorizados por estar aqui junto com a gente. E, Karine, muito legal a sua fala, viu? Assim, parabéns pela explanação, muito bacana. Acho que a gente, quando tem aqui uma empresa convidada, né, que trabalha essa cultura inclusiva, a gente percebe, né, da maneira que as pessoas apresentam isso para a gente, então, que a CBA é uma empresa totalmente voltada para uma inclusão de verdade, a gente não tem dúvida, né? A gente percebe isso em vocês. E olhando hoje, né, para esse cenário dentro da CBA, quando a gente pensa em inclusão das pessoas com deficiência, cargos operacionais, cargos administrativos, né? Eu sei que vocês têm mais vagas oportunizadas aí em uma determinada região. Então, como que vocês hoje, né, estão aí nesse processo dentro da CBA? O que a gente hoje vê, né, dentro da empresa aí de vocês? Quais são as vagas que vocês têm, as áreas que têm mais oportunidades para as pessoas com deficiência? Eu sei que a gente ainda tem a fala da Cíntia, né, não sei se essa fala é mais direcionada ou para a Lilian, ou para você, ou para a Cíntia, mas assim, né, como que a gente olha para os colaboradores com deficiência hoje dentro da empresa e até futuros colaboradores com deficiência, né? Qual é o cenário aí hoje? O que você pode dizer para a gente? Legal. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui, a Lilian me complementa e a Cíntia eu vou deixar para ela contar para a gente como é que faz as inscrições e para ela trazer mais também detalhes aí. Hoje, nesse momento, a CBA como um todo, de maneira geral, a gente tem mais oportunidades operacionais abertas, tá? Por um momento da empresa. Hoje, o maior volume de oportunidades são as oportunidades operacionais. Na fábrica de alumínio, a gente tem, enfim, pessoas com deficiência dentro da fábrica de alumínio, e a gente tem um escritório de São Paulo, corporativo também da CBA, que ele também pode, que é o segundo aí que a gente mais faz contratações no geral, primeiramente a fábrica de alumínio, né? Mas a gente chama de corporativo, e onde a gente também contrata na verdade, todas as nossas posições, elas são abertas aí de forma geral, né, para pessoas com deficiência. Pode ser que, de repente, na fábrica, em alguma posição ou outra, a gente precisa ver quais são as necessidades para que a gente possa realmente atender, né, quando a gente fala em equidade, né, que a gente possa realmente
adaptar aquele ambiente de trabalho para que a pessoa ela se sinta de fato totalmente incluída e tenha essas necessidades atendidas. Mas a gente, sempre que a gente divulga as vagas, a gente coloca se são, enfim, as vagas, a nossa grande maioria de vagas hoje são para pessoas com deficiência. Cíntia, Lilian, se você quiser me complementar, e Cíntia, se você quiser contar aí como que é a nossa jornada aí, e onde que as pessoas elas podem visualizar nossas vagas, como que é feito o nosso processo de seleção. Lícia, eu até coloquei aqui, vou dar o espaço para a Cíntia falar, mas eu coloquei aqui no chat o link da nossa página do Banco de Talentos e coloquei o link da nossa página global de vagas. Então, para vocês terem visibilidade de todas as unidades. Também estou escrevendo aqui no chat que outras localidades da CBA têm oportunidades. Então, a Karine falou de alumínio, que é pertinho de Sorocaba, a gente falou do escritório corporativo em São Paulo, mas a gente tem unidade em Miraí, que é Minas Gerais, a gente tem Itapsuma, que é perto de Recife, tem uma outra unidade em Sorocaba mesmo, tem a Metalex em Araçariguama, tem a Alux em Santa Bárbara do Oeste. Então, eu vou escrever todas as unidades aqui, assim vocês conseguem ter um pouco mais de visibilidade da amplitude da CBA, porque tem oportunidades, não faltam, e estão nessa página aí que eu coloquei para vocês. Vai Legal. lá, Sim. Vamos lá. Bom, eu sei que o nosso tempo está encerrando e vai para as dúvidas, né, as questões e tudo mais. Também vou fazer minha audiodescrição rapidinho, né? Eu me chamo Cíntia, tenho o cabelo comprido, sou cabelo moreno, porém um pouco, hoje tá preso, né? Tá? Sou branca, não tenho deficiência, mas hoje eu estou no grupo de afinidades dentro da CBA e eu gosto muito desse assunto também. Talvez não tenha tanto conhecimento, estou em aprendizado ainda, né? Não tenho um maior conhecimento igual a Lilian e a Karine, mas cada dia estou aprendendo mais junto com elas. Estou há um ano dentro da CBA. Hoje eu trabalho com as vagas operacionais, que a gente chama, que são vagas de nível de ensino médio e técnico. Trabalho dentro da fábrica com todas essas vagas, que é hoje o nosso maior número de posições que vocês vão ver aí no nosso site. Bom, o que eu posso falar? Hoje a Lilian passou para nós já um pouquinho, né? Como é o nosso site, como é o nosso processo na GUP. Hoje, todas as nossas vagas a gente faz o processo de busca dentro da GUP. Então, vocês conseguem entrar no nosso site, visualizar lá, né, no Trabalhe Conosco, as vagas que nós temos e fazer o cadastro. O cadastro é bem simples hoje, né? É só colocar os dados pessoais mesmo, e a partir disso vocês também conseguem visualizar as vagas e se candidatar nelas. E vocês podem se candidatar a qualquer vaga que vocês tenham realmente interesse e vejam que tem a ver, né? Deu match com as informações que vocês têm de carreira, do que vocês gostariam de trabalhar. Tem alguma coisa ainda, meninas, que pode complementar? Eu gostaria de fazer uma observação rápida também, Cíntia, que é uma orientação, né, que a gente sempre compartilha aqui com as pessoas, né, e queria saber se para vocês, isso também funciona, se faz sentido, né. Muitas vezes a pessoa tem um interesse em determinada área, determinada vaga, determinada posição, né, e talvez naquele momento não existe uma vaga que é a vaga de mais interesse da pessoa. Porém, sempre é interessante, é bacana deixar, né, o seu currículo, entrar em contato, porque talvez tanto surja uma oportunidade em alguma área relativa, que talvez sirva de ponte no futuro para uma outra área que você deseja, né? Ou também, naquele momento, essa vaga que você quer, ela não está disponível, mas nada impede, né, dali 6 meses, 1 ano, 3 meses, a gente nunca sabe, de abrir uma oportunidade, e aí o seu currículo, o seu interesse está ali, né, e a CBA
vai sempre com esse conteúdo, com esse material que as pessoas enviam, né, sempre fazer aí, dar uma olhada, né, porque uma oportunidade pode aparecer, né, não é isso? Sem dúvida, Sim. Renato, até por isso que eu coloquei aqui no chat para vocês o link do nosso banco de talentos. As pessoas normalmente devem vir assim a pergunta, poxa, mas banco de talentos vai funcionar? Vou dizer para vocês, sim. Por quê? Porque o banco de talentos é a oportunidade da gente se antecipar, de já termos termos aqui conosco os perfis, os currículos de vocês. Surgiu a vaga, eu faço a busca. Ao invés de divulgar, eu posso fazer a busca no que eu já tenho no meu banco de talentos. Então, o banco de talentos, ele é uma ferramenta muito importante para qualquer empresa, tenham certeza disso, porque ajuda, e aí vou dizer para vocês, quando a gente está ali com volume alto de vagas, ter os profissionais já no nosso banco, antecipa bastante o nosso processo seletivo. Então, usem e abusem, sim, sem dúvida, do banco. Eu vou pôr aqui de novo a Eu acho que é muito página. importante também que vocês façam um cadastro com mais informações possíveis de vocês, de Boa. experiência, do que vocês gostariam de fazer, dos cursos, porque é a forma que a gente vai encontrar vocês, né? E ver se realmente está dentro ou não daquele perfil que vocês desejam ou que a gente está buscando. Acho que é muito importante isso, tanto para o banco Super, quanto sim. para as vagas em aberto. Isso mesmo. E fica a dica para qualquer empresa que vocês forem participar, tá, gente? Quanto mais completo o cadastro de vocês, o perfil de vocês, melhor para quem estiver ali do outro lado, conhecendo mais de vocês, né? Eu costumo dizer que papel, ferramenta aceita qualquer coisa, mas não adianta a gente colocar ali a informação super simples, eu trabalhei como, vou colocar o meu caso, analista de DHO. Poxa, mas dentro de DHO tem tanta coisa que a gente pode fazer. O que a Lilian faz dentro de DHO? Então, quanto mais informações vocês colocarem, para o lado de cá, a gente consegue direcionar melhor vocês para as vagas, ao invés de entrar em contato para uma vaga que às vezes não faz sentido. Mas por quê? Porque a gente não tinha informação completa. Então, isso é uma dica super importante que a Cíntia trouxe e levem para qualquer processo que vocês forem participar, tá bom? Tem uma coisa bacana. E vocês recomendam que as pessoas, por exemplo, façam, pessoas que têm, assim, várias informações, vocês recomendam que esse currículo tenha o maior número possível de informações, ou vocês recomendam que, dependendo da vaga que interessa, a pessoa faça um currículo mais para aquela área de atuação? Isso é uma outra dica bacana, Renato. De novo, trazendo o meu exemplo. Bom, a minha maior experiência é em recrutamento, mas eu já trabalhei em outros subsistemas de RH. Poxa, se eu for concorrer a uma vaga que eu vou ser generalista, eu vou usar e abusar do que eu conheço do olhar generalista de RH. Mas eu acho que eu quero continuar trabalhando em recrutamento, é o que eu amo fazer, e, enfim, eu vou me dedicar ali a descrever um pouco melhor as minhas habilidades em recrutamento. Então, o que é importante não deixar de ter? Cursos feitos, formações feitas, isso independente da área que for trabalhar, é conhecimento. Conhecimento adquirido, ninguém tira da gente. Então, é bacana, fez qualquer curso, qualquer coisa que você diz, poxa, isso contribuiu para o meu desenvolvimento. Não deixe de colocar no currículo. Acho que isso é importante. Eu não gosto de fazer live. Eu também. Sei não. Muito legal. Aí eu vou pedir a gentileza, pessoal, sempre que você não estiver falando, né, deixar sempre o microfone fechado para a gente ter menos ruídos aqui. Mas, nossa, o nosso tempo voa, a gente já passou aqui da metade da nossa hora, né? Então, meninas, vocês fiquem muito à vontade, se quiserem ler
alguma pergunta, alguma questão, ou se tiver aí alguma especificação de alguma área, de alguma vaga, né? Sim, fiquem muito à vontade, viu? Eu queria responder uma pergunta aqui do chat que me chamou a atenção, que o Pedro fez agora, Eu estava escrevendo ela agora também, Cá. Vai lá. sobre PCD 50+, que ele tem 56 anos. Pedro, eu até comentei aqui, né? Para a gente, essa diversidade de geração é super importante, tá? Vou dar um exemplo aqui, a gente contratou agora recentemente num cargo gerencial, uma mulher de 56 anos, exatamente sua idade, para trabalhar em compras, serviços, que geralmente é uma posição mais complicada de ter mulheres dentro dessa área, tá? Da área de serviços, porque ela lida bastante com serviços industriais, então é uma área que geralmente ela é mais predominantemente masculina, tá? Então, a gente acabou de trazer aí numa posição gerencial uma mulher de 56 anos, e aí quando a Lilian fala sobre interseccionalidade, é isso, assim, é muito legal que a gente está trazendo aí, né, uma pessoa de uma geração diferente, uma mulher, e uma pessoa com deficiência seria incrível para a gente, ou uma pessoa trans, ou uma pessoa LGBTQIA+, seria maravilhoso. Então, assim, a gente está super aberto, a Lilian comentou até que ela trouxe uma advogada aí de 58 anos, a gente não tem nenhum tipo de restrição com relação à geração, tá? Essa questão de idade, muito pelo contrário. Aliás, aí fica a dica para a gente pensar num quinto grupo de afinidade, que é essa questão geracional, que é outra. Assim, a gente vê aqui na CBA, por exemplo, é onde a gente vê de tudo. A gente vê desde as pessoas mais jovens até as pessoas mais sêniores aí. Então, é muito legal ter essa troca, ela é muito importante, ela é muito válida, cada um com uma forma de pensar, de agir no ambiente de trabalho, e a gente poder juntar isso até mesmo em prol da empresa, é sensacional. Então, com certeza, sinta-se totalmente incluído aí nesse sentido, porque a gente tem zero restrição com relação à idade, tá? Até porque as pessoas fazem a carreira na CBA, né, Cá? A gente vê aí as diferentes gerações também muito por conta disso, porque as pessoas entram na CBA e aqui permanecem. Então, é muito bacana e, sem dúvida, é um grupo de afinidade que o comitê vem conversando muito, porque faz todo sentido. Se a gente olhar para a população da CBA, não tenha dúvida, né? Acho que faz sentido a gente ter esse grupo. Tem uma pergunta aqui do Lúcio, perguntando se tem alguma oportunidade na região de Campinas. Lúcio, a gente tem a unidade em Santa Bárbara do Oeste, que é a Alux. Eu não sei o quão perto, talvez não esteja tão perto assim, mas é a unidade mais próxima de você aí em Campinas, é a Alux em Santa Bárbara. Fica num condomínio de empresas, se não me engano, onde ficava a KS Pistões. Nos setores, as vagas, né, de setores administrativos, né, a gente vê que hoje muitas empresas, quando isso é possível, obviamente, flexibilizaram essa questão do trabalho presencial, trabalho híbrido, né, um trabalho à distância. Como tem sido isso para vocês, e se é que no trabalho de vocês existem pessoas trabalhando de forma híbrida? Todo mundo trabalha de forma híbrida, todo mundo, não vamos generalizar, né, mas olhando para o administrativo, sem dúvida nenhuma, 100% trabalhando no híbrido. Quando a gente fala das vagas operacionais, que foi o que a Cíntia trouxe aí, que é o nosso maior volume de vagas, essas dificilmente a gente tem possibilidade de ser híbrido, porque a gente está falando ali do time de produção, do time de manutenção, mas todas as vagas que estão ou fazem trabalho administrativo, a gente trabalha no formato híbrido, indo para o escritório 2 vezes por semana. E aí, as unidades estão todas trabalhando dessa maneira. Então, as unidades que eu citei ali, né, onde a gente tem, estão trabalhando no formato híbrido, tá? E aí, com recuo, todo mundo com notebook, recurso para trabalhar em casa. Então, acho que isso é bacana aí, que a gente consegue, sem dúvida nenhuma, trabalhar nesse formato.
Lilian, posso só aqui, ó, tem uma pergunta aqui para você, já aproveitar aqui, ó. Bora lá. Existem possibilidades previstas para as áreas voltadas à energia? Porque você vê, tem uma unidade de negócio de energia também. Então, se você quiser aproveitar para responder, porque como você atende energia, né? Boa. Outra coisa bacana que a gente tem são as nossas usinas. Depois eu até coloco aqui as unidades das usinas, mas a gente tem, basicamente, em Votorantim, vou até escrever aqui, que é pertinho de Sorocaba, também. A gente tem Ourinhos, tem uma usina em Ourinhos. Estou colocando aqui, tá, gente? Piraju, também no interior de São Paulo. Aí a gente tem uma em Rio Verdinho. Cadê? Tá aqui, ó. Tem uma em Sobragi, que é pertinho de Juiz de Fora. Então, tem uma perto de Juiz de Fora, para quem está aí na região. Minas. O que mais que a gente tem? Tem uma em Goiás, que é Rio Verdinho, que fica em Caçu. Então, são essas as unidades que a gente tem da nossa unidade de negócio. E a unidade de negócio da energia, o corporativo fica no escritório em São Paulo. Então, todas as vezes que a gente divulgar vagas para energia, se não for em uma das usinas, a vaga é para o escritório corporativo em São Paulo, que fica na Berrini. Mas, basicamente, a gente tem as unidades, as usinas nessas localidades que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui, né, que é sobre a empresa oferece muitas vagas operacionais para o PCD e não outras, né? Então, deixa eu esclarecer isso para vocês. Todas as nossas oportunidades são abertas para pessoas com deficiência, tá? Aí a Lilian me corrige se eu estiver errada, mas até acho que no seu grupo de deficiência que você participe agora, assim, entrou, acho que tem muito mais gente do corporativo, do administrativo, do que pessoas na produção, de fato, né? Tem, né? Tem mais, É que, assim, hoje, agora, se você entrar na página da CBA, você vai ver que, assim, pelo nosso momento, a nossa maior parte de vagas, de oportunidades abertas são operacionais, tá? Mas não existe esse tipo de distinção. Eu até falaria que, de repente, administrativamente, a gente tem mais preparo, mais recurso, talvez, para absorver mais deficiências. Porque como a gente trabalha... A acessibilidade é melhor, né, Cá? Acessibilidade, exatamente. Como a gente trabalha com alumínio, a gente está falando de uma fábrica extremamente complexa. Então, assim, tem muitas coisas que ainda precisam ser automatizadas, então a gente precisa olhar com carinho para que a pessoa realmente ela se sinta atendida dentro da produção, que é um ambiente um pouquinho mais hostil quando a gente fala numa fábrica de alumínio, tá? Já no administrativo, não. Então, existe até essa facilidade. Então, não é que a gente abre vagas, somente abre vagas operacionais, muito pelo contrário, é que hoje, todas as nossas vagas, em número, em quantidade, elas são maiores operacionais hoje, mas todas as vagas que a gente abre aí, as administrativas, enfim, seriam totalmente bem-vindo aí trazer pessoas com deficiência para integrar aqui o time. E aí, meninas, se vocês quiserem complementar, a Cíntia e Lilian, que são do grupo aí de pessoas com deficiência? Não, é isso mesmo. A gente não tem um olhar... Deficiência é uma característica, né? Assim como meu cabelo curto, assim como usar óculos, eu tenho uma deficiência, mas, como eu disse, isso não nos define. Mas a gente precisa pensar, sem dúvida nenhuma, na integridade física das pessoas que a gente traz, né? Na qualidade do trabalho, senão eu não estou incluindo, senão eu só estou contratando. E aí o objetivo também não é cumprido. A gente quer contratar e a gente quer incluir. Quer que essa pessoa, de fato, entregue e trabalhe todo o potencial que ela tem. Então, por isso, independente da vaga que a gente tem, a gente trabalha as vagas olhando para pessoas com deficiência também, tá bom? E isso é uma coisa muito importante, né, que vocês estão comentando, e eu sempre que tenho a oportunidade, gosto de somar, né, com essa fala de vocês, até mesmo porque eu conheço o trabalho, né, que é feito, realizado por vocês, e sei de toda a preocupação
também, né, com a segurança. Agora, uma questão que é sempre bacana da gente esclarecer para as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão nos ouvindo, né, é que as empresas, mesmo aquelas que trabalham em plantas mais hostis, né, em setores que a gente sabe que são setores que envolvem um certo risco de trabalho, né, e esse é o caso também da CBA, mas como é um trabalho que, como as meninas já disseram várias vezes aqui, que a segurança também é olhada, porém a inclusão não é deixada de lado, a gente sabe que pessoas com deficiência devidamente capacitadas para qualquer função também têm oportunidades dentro de uma empresa que trabalha essa inclusão de uma forma bastante séria. Sem Por que dúvida. isso é importante a gente esclarecer para as pessoas? Porque senão a gente talvez, né, acabe dando, assim, uma falsa impressão, né, de que a empresa não contrata pessoas com deficiência, ainda que capacitadas, em áreas que elas têm totais condições, totais competências de exercer a atividade. Então, se você tem a sua formação, sei lá, só uma situação hipotética. Se você tem a sua formação na área de engenharia, na área química, se você é operador de empilhadeira, se você trabalha em qualquer área que a sua área ofereça risco, mas você é devidamente capacitado para a função, não deixe de mandar o seu currículo, porque o que interessa é a sua capacitação para a atividade. Eventualmente, quando necessário, né, uma ou outra adaptação sendo possível, ela vai ser feita, porque a gente sabe que estamos tratando aqui de empresas que trabalham a inclusão de uma forma muito séria, de uma forma bastante objetiva. E aí uma outra informação muito simples, né, que eu gostaria de trazer também para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, é que hoje as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, essas pessoas não precisam pausar ou abandonar o seu benefício para ter um registro em um trabalho formal, né, um registro em carteira e tudo Informação mais. legal, Renato. De 2021 para cá, a legislação mudou. A pessoa que recebe o BPC, ela pode manter metade do BPC, 50% desse BPC, e ainda assim ter um registro em carteira com o teto de 2 salários mínimos. Então, antes, o que talvez significasse ou um dinheiro daqui ou dali, né? Hoje não, como incentivo eu posso manter o meu BPC 50% e posso ter um registro em carteira de até 2 salários mínimos. Então isso vem ajudando, vem incentivando muitas pessoas com deficiência a irem também para o mercado de trabalho, né? E aí eu gostaria de, se possível, meninas, que vocês falassem um pouquinho, né, se acharem adequado, para as pessoas que trabalham com vocês, né, quais são os benefícios, o que vocês trazem, né, para os colaboradores, colaboradoras, né, queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso para nós. Bom, a gente tem os benefícios, podemos falar os benefícios de mercado aí, né, mas assistência médica, seguro de vida, previdência privada, se for na fábrica é refeitório, se for no escritório é vale refeição, a gente tem o Gympass, a gente tem programas de qualidade de vida, tem o programa de parentalidade, que aí a licença paternidade ela passa a ser estendida, e a gente também pensando na inclusão aí, casais homoafetivos também, então tivemos aí um primeiro caso de licença parental, né, então não vamos chamar de licença maternidade ou paternidade, mas licença parental, para os papais aí cuidarem de uma bebezinha que chegou em casa. Então, a CBA olha muito para tem esse cuidado também, né? É tão bacana quando a gente vê aquilo, assim, de fato sair funcionando, do papel, né? Sair do papel, né? Puxa, que legal, como a gente está avançando, né? Esse é o papel da empresa, né? Olha só, assim, aí. Um S do social muito robusto, né, Lilian? E está acontecendo, é muito bonito ver. Então, era uma espera
a Vitória, posso falar o nome dela, porque está aqui, porque ele colocou nas redes sociais e tudo mais, a Vitória foi muito aguardada, e a Vitória chegou e os papais estão lá curtindo a licença parental junto dela. Então, isso acho que é super importante a gente trazer, né, que tem esse olhar. A gente teve na semana retrasada, acho que foi, né, Cia, a Corrida da Diversidade, da CBA Mais Diversa. Sim, final de semana passado. Então, a gente tem também que está dentro do nosso programa de qualidade de vida, tem um olhar aí a gente tem uma assistência que é totalmente sigilosa e gratuita, que pode ser tanto consulta com psicólogo, consulta jurídica, dúvidas financeiras, enfim, que ajuda a gente ali numa situação de apuro, né, de dúvida, então tem essa possibilidade também. Falar de benefícios indiretos aí também, né, a gente consegue, em alguns feriados aí, a gente consegue emendar as pontes, isso também a gente olha pensando na qualidade de vida para equilibrar o trabalho e a vida pessoal, né, porque passar tempo com a família também é importante para o trabalho. Que mais, meninas? Esqueci alguma coisa? Eu acho que é isso, mas eu queria só rapidinho, gente. Eu sei que a gente está com pouco tempo. A Carla está aqui. Carla, obrigada por ter participado. Você mandou uma pergunta aqui para mim. Eu já trabalhei com a Carla no passado. Só para reforçar, eu sei que a Cíntia já te respondeu aí, mas fica de olho nos programas que a gente faz de porta de entrada dos aprendizes, tá? Porque você falou que você tem uma filha com deficiente intelectual. E a gente esse ano a gente já abriu inscrições para o processo de aprendizes, mas a gente abre aí todo ano aí 2 turmas. A Cíntia vai saber até falar melhor as datas, porque ela é responsável pelo programa Aprendiz aí, mas esse programa Porta de Entrada também, a gente contrata, assim, pessoas com deficiência, enfim, de todos, na verdade a gente abre aí de forma geral. Hoje a gente tem um aprendiz que é trans dentro da fábrica, então a gente está sempre olhando para isso e com certeza aí cadastra o currículo da sua filha para ela poder participar aí do programa. Vai ser um prazer ver aí a sua filha nos processos seletivos e estou muito feliz que você está aqui, viu? Obrigada. O Eduardo também colocou a mesma questão, que está procurando a primeira oportunidade aí para o filho. Fica a mesma dica, tá bom? Mesma coisa, então, desculpa, Eduardo, acabei pegando aqui a mensagem da Carla. Mas aí, ó, a gente pega carona. Os programas acontecem sempre no meio do ano e no final do ano, então fiquem atentos aí, que sempre tem várias possibilidades. Né? Área administrativa, área operacional, área de mecânica, tem várias áreas daí que dá para ser incluso. Que legal. E meninas, puxa vida, né? Olha como a hora voa. Nós temos aí menos de 10 minutos para a gente encerrar o nosso evento hoje. Então, eu quero muito agradecer mais uma vez, né, a presença de todas vocês. E eu gostaria de deixar esses minutinhos finais aí, 6, 7 minutinhos finais, se vocês quiserem deixar algum recado, assim, passar uma última mensagem, ou ler uma última pergunta, né, para a gente conseguir terminar aí no nosso horário. A Marcela colocou aqui, que pena, não responderam minha pergunta. Não sei se você pode colocar aqui de volta, Marcela. E caso também não tenha tempo, a gente... pode ler. Rapidinho, então. Se a gente tem alguma área que lida com gestão social, que inclua relacionamento com comunidade do entorno, ou área que lida com os projetos sim, a gente tem a nossa área de SD ali, que faz que olha para todo esse processo também, tá, gente? Ela está dentro da diretoria da área de DHO, então tem essa área que olha para essa parte de sustentabilidade, para relacionamentos com comunidade. A gente tem um Instituto Votorantim que olha mais para uma parte social também. Então, a gente tem sim, tá, Marcela? Tem projetos acontecendo, a gente teve o Empreende acontecendo agora, né, que já está na fase de inscrições, mas o Empreende Mulher agora também. Então, tem projetos que olham para onde a CBA está inserida. Então, todas as localidades onde a CBA está inserida, a gente tem a área de sustentabilidade olhando para a comunidade do entorno. E também para as pessoas que talvez não saibam, o que a Karine acabou de dizer, pessoal, sobre SEG, é uma sigla em inglês, né, que é o ESG,
que é a sigla em inglês para ambiental, social e governança. Então, hoje, uma empresa totalmente atualizada, né, que olha para o contexto dessa inclusão profissional, esse contexto da inclusão profissional, ela é feita dentro do ESG, não olhando única e exclusivamente para uma lei, que é aquela lei que a gente conhece como lei de cotas, né, para a inclusão de pessoas com deficiência. Não é uma contratação que elas fazem porque são obrigadas a fazer, de jeito nenhum. O ESG, que é a sigla em inglês para ambiental, social e governança, como eu já disse, é um contexto que coloca a inclusão das pessoas com deficiência também dentro desse S, do social. Então, uma empresa, ou toda empresa, o quanto mais e melhor ela inclui e olha para todos os seus pilares, como a Lilian também bem colocou agora, que se preocupa com a qualidade de vida dos seus colaboradores, colaboradoras, né? Essa empresa, ela está melhorando o social, o entorno, a qualidade de vida das pessoas. Então, a contratação hoje das pessoas com deficiência também é pensada dentro da CBA totalmente assim, para que você não seja única e exclusivamente contratado, né? Você precisa ser contratado, você vai trabalhar de verdade, e os seus direitos vão ser respeitados, até mesmo porque uma vez contratada, você passa também a ter os seus deveres, né? Mas isso sempre de uma forma que o social seja colocado como uma coisa importantíssima. Bom, meninas, eu acho que é isso. Se vocês quiserem aí só fazer um tchau, uma fala final, a gente vai terminando aí o nosso encontro. Lilian, muito obrigado, Karine, Cíntia, tá? Deixo com vocês aí essa fala final. Acho que é mais agradecer. Vai lá. Rapidinho, deixa essa passa. Gente, eu queria agradecer e falar que, de verdade, esses exemplos que a Lilian trouxe, eu sou muito orgulhosa hoje por trabalhar na CBA, ver essa conquista aí dessa jornada de diversidade, ver que as coisas, de fato, elas estão acontecendo aqui. Então, é um orgulho para mim fazer parte desse time, é um orgulho para mim estar aqui hoje com vocês falando sobre isso, e eu, de verdade, espero encontrá-los aí nos processos seletivos, e todos e todas são muito bem-vindos aqui na CBA. E é isso, gente. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui nessa 1 horinha aqui com vocês. É mais reforçar mesmo as falas da Karine. A gente espera encontrá-los aqui nos nossos processos. Fiquem atentos às nossas redes. Então, os meninos colocaram aqui, a Karine e a Cíntia também colocaram LinkedIn, Instagram. Acompanhem a CBA nas redes sociais, e que a gente divulga as vagas lá também. Obrigada, viu, gente? Obrigada o interesse. É mais agradecer mesmo, né, a todos e todas a oportunidade de estarem aqui com a gente e a gente poder falar um pouquinho mais da nossa CBA. Foi muito importante, de verdade. A gente fica muito feliz de participar dessas feiras. Somos um pouco suspeitas para falar disso. Mas é isso, sempre é muito prazeroso, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente se importa de fato, né? Tudo fica mais agradável, porque a gente de verdade se sente e né, envolvido por aquilo. Percebo isso na fala de cada uma de vocês, viu, meninas? Muito obrigado mais uma vez, a gente está terminando aqui então. Muito obrigado aí para o Miro, que é o nosso intérprete de Libras, para o Fabrício, fazendo aí a nossa legenda, o João aqui também na nossa área técnica, né? Um grande abraço para vocês e uma boa semana, viu, gente? Boa semana, meninas. Gente. Bom dia dos namorados aí, para quem namora. Isso aí. Verdade. Boa semana, gente. Um beijo. Tchau.